Oi gente, eu sou a Marina do canal Mari Maddox e hoje eu vim pra fazer uma tag. A tag se chama Doenças Literárias e a tag consiste em pegar um livro para cada respectiva doença que pede na tag. São 8 doenças. Quem criou a tag foi a Sara, vou deixar o link do canal dela aqui embaixo. Quem traduziu eu não consegui achar. A primeira doença é diabetes. Um livro muito doce. Como eu não sou muito chegada a livros doces, melosos, muito romance, eu acho que o mais doce que eu já li até hoje, na minha opinião, foi Amanhecer, da Stephenie Meyer. Foi o mais doce que eu já li até hoje e que teve assim mais romance, assim, mais uma coisa mais melosa, assim, vamos dizer, pra mim foi Amanhecer. A segunda doença é Catapora, um livro que você pegou para ler e não iria pegar de novo. Essa pergunta é difícil. Bom, o livro que eu não vou ler novamente é A Esperança, da Suzanne Collins. Eu tenho certeza absoluta que eu não vou ler esse livro, apesar de eu amar essa capa. Eu amo essa capa. Eu comprei o box, eu vi Jogos Vorazes, e pra ver em Chamas, eu comprei o box, li Em Chamas primeiro, depois li A Esperança e depois li Jogos Vorazes. A Esperança me decepcionou muito, apesar de ter tido partes que eu gostei, mas me decepcionou bastante. Teve muita coisa que eu não engoli nesse livro e eu não li, na verdade, pra poder ver Esperança Parte 1, não tive vontade nenhuma de ler. Tanto é que eu achei o filme mais empolgante. Aqui é um livro muito empolgante, mas eu achei o filme mais marcante do que o livro. A terceira doença é Ciclo Menstrual. Não é bem uma doença, mas um livro que você relê constantemente. Um livro que eu releio constantemente, assim, que todo mundo já deve saber. É um livro que eu amo muito e que é um livro que me fez apaixonar, que é Belo Desastre, da Jamie Maguire. Eu já li esse livro 4 vezes. Foi o livro que eu mais reli até hoje. Eu não reli nenhum outro livro mais de 2 vezes. E esse livro, quando eu comprei ele, eu deixei um tempão sem ler. Quando eu li, a primeira página já me empolgou. Quando eu terminei de ler esse livro, eu fiquei sabendo de Desastre Iminente. Falei, não, preciso de Desastre Iminente. Só que como eu só compro na Submarino, ia chegar com 3 dias. Então o que eu fiz? Passou 20 minutos que eu tinha acabado de ler, peguei o livro pra reler de novo. Reli. Terminei antes de Desastre Iminente chegar. Chegou, eu li Desastre Iminente. Tô relendo Desastre Iminente. E depois eu li de novo ele em e-book quando eu fui pra roça com a minha amiga. E mês passado eu reli ele novamente para poder marcar. Quarta doença. Gripe, um livro que se espalhou como um vírus. Na minha opinião, porque essa questão é muito complicada, porque cada um pensa de um jeito. Eu, assim, não quis ler esse livro na época porque tava insuportável, a modinha desse livro tava insuportável. E só falava desse livro, e só falava dos personagens, de quem ela deveria ficar, de tem fulano, tem ciclano. E pra mim, um livro que se espalhou como um vírus foi A Seleção, da Kiera Cass. Assim, foi um inferno. Eu tenho um EG literário, todo mundo sabe, e lá era só A Seleção. Ninguém falava de mais nada, só falava dessa. Quando lançou a Elite, todo mundo também só falava de Elite. Quando veio depois dos contos pra poder lançar a escolha, ficou aquela coisa, então eu não queria ler. Acabou que eu comprei a Elite, comprei os contos, comprei a escolha e depois fui comprar a Seleção. Esperei um tempo, eu comprei a Seleção na Black Friday, aí esse ano eu resolvi ler, porque a poeira já tinha baixado, aí eu consegui ler. Não me arrependo, eu gostei muito do livro, eu marquei ele bastante. Mas assim, esse livro é uma trilogia seguida numa distopia e a autora me decepcionou bastante no final do livro, porque ela coloca vários pontos da distopia, ela solta vários pontos da distopia e não conclui nada. Ela não resolve nada dos problemas da distopia, dos problemas das castas,
dos problemas do reino, dos problemas das pessoas. Cara, tipo, ela pecou muito. Na minha opinião, claro, ela pecou muito na distopia. Você quer focar... Claro que você pode ter um livro de fantasia, aventura com romance. Claro que você pode ter uma distopia com romance. A maioria tem. Mas do jeito que a Kiera fez, eu não gostei muito. Mas os livros, eu dei 5 estrelas porque eu realmente gostei. Mas ela pecou nessa parte. Eu acho que... Não sei o que aconteceu, mas ela pecou nessa parte. A quinta doença é asma. Um livro que tirou seu fôlego. Foram muitos, mas eu acho que o livro que mais tirou o meu fôlego... Que assim, eu sou meio... eu meio que prevejo as coisas bem antes nos livros. Então eu falei assim, não, isso é isso, sabe? Tipo, eu já sabia o que tinha acontecido ali. Eu gosto muito do estilo desse livro, que é Um Caso Perdido, da Colleen Hove. Essa autora é uma das minhas preferidas, com certeza. Ela, assim, os temas que ela aborda são temas fortes, reais. São temas reflexivos, totalmente reflexivos. E eu amei esse livro dela, não tenho o que reclamar desse livro dela. Ela escreve muito bem, ela conta detalhes muito bem, ela não enche linguiça em nenhum dos livros dela. Ela constrói muito bem os personagens, as falas são ótimas, os detalhes. A capa é muito bonita, apesar que eu não gostei muito da capa de Sem Esperança, que vai lançar mês que vem. O modelo que eles colocaram pra capa de Sem Esperança não tem nada a ver com o Holder. Mas tudo bem, né? O que importa é o conteúdo. E eu marquei bastante esse livro também. Bastante citações, bastante partes importantes. Cada capítulo é um dia, uma hora, uma data. Sexta-feira, 31 de agosto de 2012, às 16h20. Tá vendo? Esse livro ele é passado todo assim, mas parece um diário e ele tem alguns flashbacks. Em alguns momentos dos livros, e assim, leiam. Colleen Hove é perfeita, essa autora é perfeita. A sexta doença é insônia, um livro que tirou o seu sono. Com certeza, foi o primeiro livro que me fez virar uma noite. Foi Pausa, da Colleen Hove também. Eu comecei a ler esse livro de uma sexta, 10 horas da noite, mais ou menos. Apesar dele ser fininho, eu comecei na sexta 10 horas e eu fui lendo, ele tem 301 páginas. Quando eu fui ver, era 5 horas da manhã, minha mãe tava levantando pra ir no banheiro, começou a me xingar. Deu 6h30, ela levantou pra ir trabalhar. Deu 7h10, ela saiu pra ir trabalhar e eu ainda estava lendo esse livro. E assim, eu terminei esse livro 7h30 da manhã, passaram em piano aqui na minha janela, o sol torrando na minha janela. E eu assim, sabe, um amor por esse livro, porque esse livro é perfeito, cara, tipo, não tem como não gostar do Will Cooper. O Will Cooper é vida, sabe? A Like é uma personagem muito bem construída, ela é muito forte, muito perspectiva, ela aborda as dificuldades muito bem, apesar de, claro, ser uma dificuldade, e ela passa por dificuldades enormes. Mas ela consegue lidar com aquilo e passar por cima daquilo. E eu amo ela por isso. Pausa é, com certeza, um livro perfeito. A sétima doença é a amnésia. Um livro que você leu, mas não lembra muito bem. O livro é Starters. Eu li em julho de 2014. Eu lembro que eu gostei muito dessa distopia. Claro que, assim, não ganhou 5 estrelas, mas com certeza foi um 4 estrelas, porque não é uma distopia tão bem apresentada assim, mas assim, é muito interessante a distopia em si. E não tem romance nesse livro aqui, no segundo tem romance, mas assim, é tudo muito bem construído, é tudo bem... algumas coisas não são explicadas nesse livro, que são explicadas no Enders, que é o segundo volume. E eu marquei bastante o livro também, porque tem muita ação, muita coisa acontece. E assim, eu gostei bastante do livro, mas eu confesso que depois de julho eu comecei a ler bastante, muito. Eu comecei a ler um livro atrás do outro, e eu tenho meio que uma amnésia para as coisas, assim, faz 3 segundos eu já não lembro. E quero reler esse livro um dia para poder lembrar. E a última doença, e oitava, é a doença de viagens. Um livro que te levou para outra época, mundo ou lugar. Para essa doença, eu com toda certeza vou escolher A Lunetambár, do Philip Pullman, que é o 3º volume da trilogia As Fronteiras do Universo.
É uma distopia muito bacana. Assim, é um dos melhores livros que eu já li em toda a minha vida. Esse autor, ele é um espetáculo. Assim, pra você ler esses livros, você tem que ter a mente bem aberta, muito bem aberta, pra poder aceitar o que tá aqui. E nesse livro, não sei se dá pra ver aqui, eles estão passando uma ponte, e aqui são almas que eles estão libertando do submundo. Não é o inferno, mas é onde as almas ficam, sabe? E eles estão libertando elas para elas poderem, né, se libertar e ir pro lugar que elas quiserem. O livro, ele não é religioso, o alvo dele é contra a Igreja Católica, porque a Igreja Católica quer fazer uma coisa bem horrível e eles precisam deter aquilo, contra os anjos. E esse livro é muito bem construído, ele tem 524 páginas. Assim, é a ação do início ao fim nesse último livro. Eu queria que ele tivesse sido bem maior, para poder ter bem mais coisas, porque ele é perfeito, simplesmente. O autor está escrevendo um livro explicando algumas coisas, já tem bastante tempo, eu não sei quando ele vai lançar esse livro, mas eu quero muito ler. Mas As Fronteiras do Universo, apesar de serem livros caros, às vezes tem promoção no Submarino da edição econômica deles, que são R$13 cada livro mais ou menos. Esse livro aqui nessa versão normal, ele é R$54. Mas assim, quem tiver condição de pagar ou quem quiser comprar a versão econômica, leia, porque vale muito a pena. É simplesmente perfeito. Muito, muito, muito perfeito mesmo. O final nossa. E olha que eu li esse livro em 2011. Eu preciso reler essa trilogia porque ela é bem assim, forte. Você precisa ter uma maturidade para ler, para poder entender certas coisas, porque você lê e passa despercebido e você acaba não entendendo. Mas leiam, gente, é muito perfeito. Então, esse foi o vídeo de hoje. Eu gostei muito dessa tag e quis compartilhar com vocês. Espero que vocês gostem, deem um joinha, se inscrevam no canal, compartilhem se vocês quiserem para os seus amigos, que me ajuda muito a divulgar o canal. E se vocês quiserem deixar sugestões do que eu posso fazer para o próximo vídeo, eu vou gostar bastante, eu gosto muito da criatividade de vocês. E até o próximo vídeo. Um beijo!